Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus 16, versículo 18. Todos acharam? Quem não achou está lá no telão. Diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Na King James diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nos dê a tua palavra nesta noite. Fale poderosamente aos nossos corações. Viemos aqui, Pai, para te adorar, mas também viemos aqui para ouvir a tua voz. Repreenda do nosso meio todo ruído, toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar esta palavra de ser transmitida aqui de forma clara e audível, caia por terra agora. E que o teu Espírito tenha total liberdade para passear e agir em nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te pergunto nesta noite, o que é igreja? O que é igreja? Você consegue ter uma noção? Qual é essa igreja de Jesus que nós acabamos de ler aqui em Mateus 16? Qual é esta igreja de Jesus que Jesus falou que ia edificar? Que igreja é essa? Então, para começar, mas vamos chegar lá. Nós vamos tentar entender nesta noite o que é ser igreja. Então, para começar essa pregação, eu quero te propor um desafio. Vamos usar agora a nossa imaginação. Quantos assistiram aquele filme Náufrago? Quantos? Quase ninguém? Não assistiu? Náufrago, com Tom Hanks, que ele naufraga. E aí tem a gente até brinca, que ele conversa com a bola, né? O Wilson, virou um meme, Wilson. Então vamos imaginar que um homem, assim como aconteceu lá no filme, o avião dele cai e ele vai parar no mar e ele sobrevive a essa queda do avião e ele é amparado por uma ilha. Este homem nunca ouviu falar de igreja. Esse homem nunca ouviu falar sobre o cristianismo. Ele não tem ideia nenhuma do que seja isso. Ele nunca viu uma igreja. E lá naquela ilha, ele encontra, o que, irmão André? Uma Bíblia. Porque lá no filme aconteceu isso, né? Aquelas correspondências caíram e nisso ele achou aquela bola. Mas em vez de achar aquela bola, ele acha uma Bíblia. E ele passa anos e anos estudando aquela Bíblia e lendo. Vamos supor que ele cai aqui em Mateus 16, 18, que está dizendo aí, ele vai edificar a igreja dele. Jesus está falando isso: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha. E ele está lendo isso e vamos supor que ele leu Atos 2, como a gente leu semana passada aqui, que fala que todo mundo vendia, aqueles que tinham propriedades, tinham posse, vendiam as suas posses, as suas propriedades, para que ninguém da igreja passasse necessidade. Então ele leu isso daí, ele está lendo e ele está se empolgando com essa história. Ele está falando: meu Deus, eu não vejo a hora de por um milagre acontecer, de eu ser resgatado, porque eu quero conhecer essa igreja, eu quero visitar uma igreja, eu quero conhecer isso que eu estou lendo. Então esse homem, depois de muito tempo, é resgatado, ele chega no Brasil, e aí a nossa imaginação entra em ação, e ele chega aqui em Sales. Olha que bênção, foi resgatado, chegou aqui em Sales. Ai, que alegria. E aí ele pergunta: aonde tem uma igreja? Ele pergunta: eu quero conhecer uma igreja. Aonde tem uma igreja? Me mostre uma igreja. E agora use a sua imaginação e pare e pense. Qual igreja que ele iria que seria parecido com o conceito daquilo que ele leu na Bíblia? Qual igreja que esse homem iria que teria tudo a ver com o conceito que ele leu na Bíblia, baseado aqui em Mateus 16, baseado em Atos 2. Qual igreja? Começa a pensar na igreja católica,
na congregação cristã do Brasil? Na quadrangular? Na Assembleia? Na Brasil para Cristo? Ou aqui, na igreja do Servinho? Bom, eu só posso falar daqui. Vamos imaginar que ele veio parar aqui. Ele passou por essas portas e entrou aqui. Ele chegou aqui e agora pare e pense, ele passando por essas portas, ele entrando por essas portas, o que ele veria aqui? Aquilo que ele viria aqui é o que ele imaginava sobre a igreja? Ele entrando por aqui, passando, você acha que o que ele veria aqui é o conceito que ele teve depois de anos e anos lendo a Bíblia, relendo, passando 1, 2, 3 anos lendo a Bíblia, relendo a Bíblia? Você acha que ele entrando aqui, ele ia falar, realmente era tudo aquilo que eu imaginava que era uma igreja? Pare e pense. Isso aqui seria o que ele esperava de igreja? Então, mais uma vez eu te pergunto, o que é igreja? O que é igreja? E se eu perguntasse para você, somente lendo a Bíblia, o que é uma igreja? Apaga todo o conceito que você tem na sua mente sobre igreja, de igrejas que você visitou. Imagina que você só leu a Bíblia. O que é uma igreja? Paulo vai nos dar uma direção sobre o que é uma igreja, lá em Efésios 2, do 13 ao 22. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com os sistemas da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos, está dizendo aí, todos, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos, forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Todo mundo entendeu a definição de igreja? Difícil, né? Só lendo esse texto. Bom, Paulo ele usa nesse texto pelo menos 3 metáforas para mostrar o que é uma igreja. A primeira metáfora está lá no versículo 16. Assim ele os reconciliou em Deus em um só corpo. A primeira característica que ele dá a uma igreja é, ele diz, a igreja é um corpo. Nós somos um corpo. Amém ou não? Somos um corpo. A segunda metáfora está lá no versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membros do que, meu irmão? Família de Deus. A segunda definição que Paulo está dando sobre a igreja é: vocês querem saber o que é uma igreja de verdade? Uma igreja é uma família. Amém? Olha para o seu irmão e fala: nós somos uma família. Aleluia. Igreja é a família de quem está falando aí? A família de quem? Uma igreja é a família de Deus. E a terceira e última metáfora está lá no versículo 20 até o 22, que está dizendo: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus.
Nele somos firmemente unidos, constituindo o que, meu irmão? Um templo santo para o Senhor. Versículo 22. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. A terceira definição é: uma igreja é um templo para o Espírito. Uma igreja é a morada, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então ele nos deu essas três definições. A igreja é a morada, é o templo. Então quando nós estamos juntos, é como se formássemos um templo. Quando nós se reunimos aqui no domingo, na quarta-feira, é como se isso virasse um templo. Então Paulo ele define a igreja como uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo de Deus. A igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo de Deus. Amém, adolescentes? Glória a Deus. Então nessas três metáforas, a palavra-chave para tudo isso é unidade. As três coisas estão relacionadas à unidade. Uma família tem que ter o quê? Unidade. Um corpo para funcionar tem que ter unidade. E um templo tem que ter unidade. Então a palavra-chave para definir o que Paulo está querendo dizer sobre a igreja é: uma igreja é uma unidade. É uma unidade. E para a gente comprovar isso, abra comigo lá em João 17, versículo 11. João 17, 11. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Protege o Senhor, para quê? Para que eles estejam unidos, assim como estamos. Aí pula lá para o versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos. Olha que interessante esse versículo. Aí você pode falar: mas será que a Bíblia é a verdade? Será que realmente a gente crê na coisa certa? Olha o que diz esse versículo. Não te peço apenas por estes discípulos, Jesus está falando, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. De quem que ele está falando? Da gente. De quem que ele está falando? Dos nossos filhos. De quem que ele está falando? Dos nossos netos, dos nossos bisnetos, tataranetos e por aí vai. Ele está falando a toda a humanidade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que querão em mim por meio da mensagem deles. Versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu... Olha que coisa interessante. Eu quero que a gente mostre a unidade. Para quê? Para que eles estejam em nós. Mas qual a finalidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem, o que ele está falando aí? Unidade perfeita. Para que todo mundo saiba, mais uma vez ele afirma, que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Olha isso. Você tem dúvida que Deus amou o seu filho Jesus? Eu não tenho dúvida. Agora, se você tem dúvida que Deus te ama, esse versículo está mostrando para você, assim como ele amou o filho, ele vai amar você. Ele tem amado você. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou,
Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Jesus está em você. O amor de Jesus é grande pela sua vida. Está dizendo aí, não sou eu que estou dizendo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ela está dizendo isso para você. Então teu amor por mim estará neles. O amor que o nosso Deus teve pelo Filho está sobre nós, está sobre as nossas vidas, e Cristo está em nós. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vocês querem que o mundo saiba quem eu sou, vocês querem que o mundo acredite em mim, vocês querem que o mundo me conheçam, sejam um. Sabe quando o mundo vai começar a dar crédito à mensagem do Evangelho? Quando a igreja de Jesus for unida, quando a igreja de Jesus viver em unidade. É a partir deste momento que todo mundo vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então, meu irmão, a igreja é o local da unidade. A igreja é a unidade do corpo de Cristo. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus? Então a igreja também é o local do amor, é o que está dizendo no versículo 26. O amor que Deus tem pelo Filho estará em nós. Então a igreja sim, é o local do amor. É o local onde as pessoas olham e falam, isso é amor de verdade. Isso é um povo que me ama. Isso é tão louco, tão extraordinário, que quando de fato uma igreja começa a viver isso, o mundo fica com água na boca. Dá água na boca do mundo de ver que existe um lugar onde as pessoas se amam de verdade. Elas olham para isso e falam, não é possível que isso existe. Mas isso existe. Cristo em nós. Quando nós começamos a ser de fato igreja, o mundo começa a ter uma inveja santa de nós. O mundo começa a olhar e falar, eu também quero viver isso. Porque fala a verdade, meu irmão, não está tão difícil você acreditar nas pessoas. Não está tão difícil encontrar gente que nos amam verdadeiramente, sem interesse. O que mais a gente ouve aí é pessoas que só têm interesse. Está com você enquanto você tem algo a oferecer. A partir do momento que acabou tudo, sumiu todo mundo. Acabou tudo, acabou aquela verdadeira amizade, acabou. Então igreja é o lugar onde as pessoas são unidas de verdade. O pastor Francis Chan, ele conta que um homem, membro de uma gangue, se converte. E ele desce as águas do batismo. Esse homem teve uma experiência com Deus, e ele desce as águas do batismo. Aleluias, glória a Deus. É uma história verídica, tá? Só que de repente esse homem sumiu. Como era uma igreja muito grande, mais ou menos 4.000 membros, demorou para o pastor perceber que ele não estava mais indo. Mas ele percebeu. E um dia, ele está andando pela rua, e ele encontra este homem. E ele fala, o que aconteceu? Você sumiu da igreja, você batizou e agora sumiu. E este homem, ele fala, sabe o que é, pastor? Eu me decepcionei. E o pastor pergunta, mas com o quê? Foi a mensagem? Foi a palavra? Foi o quê? O grupo de louvor? Não, eu acho que eu tive uma ideia errada do que era uma igreja. Porque eu li a Bíblia, eu vi que a igreja é o lugar do amor. E eu percebi que na gangue, quando eu vivia com os membros da gangue, eu tinha mais a cumplicidade, o companheirismo do que eu estou tendo na igreja. Eu sabia que os meus amigos poderiam morrer por mim, quando eu participava daquela gangue. E na igreja, o máximo que eu estou conhecendo é a nuca dos irmãos. É o que cada um está vendo aí. Tem umas nucas que são mais reluzentes, a gente chama mais atenção, né? Não precisava se entregar, André. Às vezes é isso. O máximo que a gente conhece é a nuca dos irmãos.
A gente nem sabe, às vezes, o nome de quem está sentado do nosso lado. Então esse homem, ele falou, eu acho que eu me equivoquei. Eu pensei que a igreja era o lugar do amor, era a igreja que as pessoas iriam amar incondicionalmente, mas eu não vi isso. Então, meu irmão, eu reafirmo mais uma vez, a igreja é o lugar da unidade. Igreja é lugar da unidade. Não é união, é unidade. Não é estar perto. Tem gente perto hoje aqui, não está? Está perto do seu irmão. Mas isso não significa que vocês estão unidos. Estar perto não significa estar unido. Eu posso muito bem estar perto de um monte de gente. Quem veio de São Paulo sabe. No metrô a gente ficava perto de muitas pessoas. Não tinha opção. Aquela coisa lotada, você nem se mexe. Está todo mundo ali, perto. Mas isso não é unidade. Unidade não é estar perto. Unidade não tem nada a ver com isso. A igreja de Jesus é ser um. E eu lembrei de um exemplo do pastor Abe Huber, que ele dá o exemplo do purê de batata. Quem já viu? Quem já fez um purê de batata? Rapaz, as irmãs dessa igreja precisam cozinhar mais, hein, irmã? Quem já fez um purê de batata aí? Quase todo mundo. É gostoso, né, um purê de batata. Qual é o ingrediente do purê de batata? Como é que se faz? Com quê? Com batata. Mas uma batata não é um purê, ou é? É um purê, uma batata? Não. Um saco de batata junta é um purê? É? Se eu pegar um saco de batata, dar na sua mão e falar aqui, ó, tô aqui um purê. Isso é um purê? Não. Isso não é um purê. Como que acontece o processo? As batatas são descascadas, e é todas aquelas batatas que estavam no saco, cada uma com a sua característica. Quando a gente descasca elas, e começa a amassar uma a outra, e começa a misturar, a ponto de que aquela batata que era grande, aquela que era pequena, a gente não vê mais. A gente só vê o quê? Um purê. Isso é uma igreja. Quando a nossa individualidade cai por terra. Quando não existe mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre, não. Não tem mais isso. O que tem agora é uma unidade. O que tem agora é um purê de batata. Que dá sabor, que alimenta as pessoas. Então, antes de formar o purê, a gente tinha batatas, cada uma com a sua característica, algumas pequenas, umas lisas, umas achatadas. Mas agora, não existe mais o eu, existe o nós. Isso é igreja. Um local onde entra cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características, cada um com as suas histórias. E depois de transformadas, elas se tornam um delicioso purê. Cada um entrou aqui com a sua história, com o seu jeito, com a sua característica. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, Cristo muda a sua vida, muda a sua história. E hoje não tem mais a individualidade de cada um. O problema de cada um hoje tem todos os problemas. Se uma batata estiver podre, o purê inteiro fica podre. Às vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa que apodreceu, caiu. E o que a gente faz? Joga fora. Ou a gente tenta comer o purê de batata. Não, meu irmão. Se um purê, por causa de uma batata, apodreceu, a gente vai fazer de novo. Mas a gente não vai desistir. Então isso é igreja. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja de fato. Igreja não é louvor, grupo de louvor. Igreja não, nem mesmo às vezes tem a ver com a palavra que é ministrada. Embora isso faça parte da igreja, mas na sua essência, igreja não tem nada a ver com isso. Talvez aquele cara que estava vivendo uma ilha, quando entrasse aqui, ele se espantaria de ver que tem louvor. Porque ele não tinha essa ideia, lendo a Bíblia lá numa ilha deserta. Ele não imaginava que a gente ia passar 30, 40 minutos louvando aqui. Ele não tinha essa ideia. Ele não imaginava que ia ter pregação, que ia ter cantina no fim do culto. Ele não imaginava isso. Sabe o que ele estava esperando ver, meu irmão? Sabe o que esse homem realmente queria ver? Um lugar onde as pessoas se amavam loucamente, um lugar onde as pessoas se ajudavam umas às outras, de tal maneira que isso seria inexplicável para o mundo.
Era isso que este homem iria esperar ao entrar numa igreja. Ele não ia se importar se tem luz, se tem cadeira, se tem ar-condicionado, não. A única coisa que ele ia querer ver é uma igreja unida, uma igreja que se ama, uma igreja que se importa, uma igreja que não tem mais o individualismo de cada um. É por isso, meu irmão, que eu te desafio nessa noite: nós precisamos ser igrejas de fato. Sabe, meu irmão, esse texto aí, na King James Fiel, quando diz que sobre esta rocha, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus fala isso com Pedro e afirma que ele é Pedro. Pedro significava pequena pedra, fragmento de rocha. É até um paradigma, né? Uma pegadinha de Jesus. Ele fala: Pedro, tu és uma pedrinha, tu és algo que foi tirado de uma rocha, um negocinho insignificante. Mas sobre a rocha, que rocha? Que rocha é essa? Que pedra é essa que ele está falando? Leia aí para mim, a partir do versículo 15 de Mateus 16, para a gente entender que conceito é esse dessa rocha que ele fala. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Eu fiz uma pregação esses dias atrás sobre isso. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está indagando os seus discípulos: quem vocês estão dizendo que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele no versículo 17: que grande privilégio você teve, Simão, o filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhuma razão, intelecto humano conseguiria ter uma definição de Jesus se não fosse revelado por Deus. Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, você é uma pedrinha, um fragmento de rocha, mas sobre este conceito, sobre esta verdade, que eu sou filho de Deus, eu vou edificar uma igreja. Uma igreja é o lugar onde Cristo reina nas nossas vidas, onde nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma igreja. Jesus é o firmamento da igreja. Sabe, meu irmão, porque muitas igrejas não estão de fato vivendo como igreja. Sabe por quê? É que Cristo não tem sido o firmamento, Cristo não tem sido a rocha dessas igrejas. As pessoas estão buscando outras coisas. Então, enquanto a gente não entender de fato que Cristo é o Filho de Deus, a gente vai ficar achando, como alguns acharam aí. Volta para mim, Isaac. Acho que é o versículo 14. Eles responderam, quando Jesus pergunta: quem estão achando que eu sou? Alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Enquanto a gente não entender de fato que Cristo é o Filho de Deus, enquanto a gente achar vivendo que Jesus Cristo é João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta, jamais a gente vai viver como igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? João, o que ele fazia? Batizava com a água. Elias fez descer fogo do céu. Jeremias foi um profeta. Enquanto nós buscarmos a Jesus apenas por alguns interesses, porque é isso que está mostrando esse texto, o que as pessoas estão pensando que eu sou? Elas estão pensando que você é aquele que vai batizar, você é um profeta que vai fazer milagres extraordinários. Você é aquele que vai resolver todos os problemas. Enquanto a gente achar que Jesus é um gênio da lâmpada, que veio aqui a essa terra para resolver todos os nossos problemas, e a gente não entender que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós não temos condições de ser igreja. Porque Cristo, ele faz tudo isso, sim ou não? Só que isso daí qualquer um consegue ter uma definição. É fácil. Você vê uma pessoa realizando um milagre, você fala: quem você acha que eu sou? Você é algo extraordinário. Você é aquele que está profetizando. Isso daí precisa de revelação? Eu estou vendo. Agora, você pegar de um homem que está aqui caminhando, andando,
fazendo tudo isso e falar que ele é o Filho de Deus, está dizendo o texto, não sou eu que estou dizendo. Somente Deus pode dar essa definição. Então, meu irmão, Jesus está mostrando para nós, você pode até querer buscar essas coisas, mas em primeiro lugar, você tem que querer Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que resolve o nosso problema com o nosso eterno Criador. Ele é o sacrifício definitivo. Não apenas nós entendemos isso, mas só estamos aqui porque Jesus é o Filho de Deus. Porque Ele morreu por nossos pecados. Não é o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente não entender isso, não tem como a gente ser igreja. Não está falando, olha, Jesus é aquele que é o Filho de Deus e que veio aqui para resolver todos os seus problemas. Veio aqui para te dar casa, veio aqui para te dar carro, veio aqui para preparar um casamento para você. É isso que o texto está dizendo? Não. Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não... Você pode ter casa, você pode ter casamento, você pode ter emprego, mas você vai perecer. Mas quando a gente tem Jesus, a gente pode às vezes não ter a casa, pode faltar o casamento, mas a gente não vai perecer. Não vamos perecer. Então, meu irmão, nós apenas não devemos só vir à igreja, porque existe uma grande diferença entre ser igreja e ir à igreja. Tem muita gente que está indo na igreja, mas não está sendo igreja. Vir à igreja é muito fácil, agora ser igreja, isso é o que nós temos que buscar. Igreja não é quem está aqui na frente, igreja não é quem está aqui em cima, igreja é quem está ao seu lado. Olha para o irmão do seu lado, isso é igreja. Pode olhar para mim, André, não tem ninguém do lado, pode olhar para mim. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não tem nada a ver comigo, com quem está aqui na frente. Igreja é isso aqui, ó. Isso é igreja. Porque não foi o que Jesus falou, quando ele resume os 10 mandamentos em 2? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao... Quem é o próximo? Está do seu lado. E ao próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus fala. Ser igreja, meu irmão, é entender que somos uma família. E família, meu irmão, a gente ama e não sabe nem por que a gente ama. Sim ou não? Ou existe uma opção de falar, eu não vou amar mais. Dona Carmen, você é chata demais, eu não vou mais te amar. Ela é chata, mas não tem como eu não amar, porque é a minha mãe. Não tem opção. Não tem opção. Família a gente ama e não tem explicação porque a gente ama. Família a gente suporta, não é? Às vezes o irmão faz alguma coisa, a gente já... Mas às vezes com a família a gente dá uma suportada, dá uma relevada, porque a gente conhece. E família, principalmente, vive junto, não é? Não vive junto? Se não vive junto, já viu uma família, acabou de nascer um bebê, e o bebê vive isolado e a família não tem como. Família vive junto, meu irmão. Então, se nós somos uma família, temos que entender que nós temos que viver junto. O que acontece quando o seu irmão... Fala aí, Nicolas. Peguei na hora, hein? O que acontece quando o seu irmão demora de chegar da escola? Passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não, 10 minutos a gente já começa a mandar mensagem. Ou liga para as pessoas próximas. 15 minutos, 20 minutos a gente já, não, peraí. Não consegui contato, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vai atrás, né? É isso, Vitória? Você vai atrás? É isso? Seu irmão não chegou, o que você vai fazer? Tem que ir atrás. Não é isso, Nicolas? Seu irmão não chegou, você faz o quê? Vai atrás? A gente vai atrás. O que acontece quando um irmão não vem na igreja? O que acontece? A gente tem essa mesma preocupação, mas está dizendo que a igreja é uma família, é o que nós lemos lá. A primeira definição que Paulo deu sobre a igreja, por que essa luz aí? A primeira definição que Paulo deu sobre a igreja é uma família. Então, às vezes uma pessoa deixou de vir à igreja e eu não estou nem aí. Não, meu irmão, nós temos que ir atrás.
Nós temos que ter essa preocupação, porque é isso que nós somos, uma igreja, é uma família. É uma família. E família, meu irmão, tem a ver com amor, família tem a ver com cuidado. Igreja é o lugar do amor, do cuidado. Ser igreja é entender que somos um corpo, e isso tem a ver com movimentação, com ação. É interessante que quando Paulo faz essa metáfora sobre o corpo, e ele fala mais sobre isso lá em 1 Coríntios 12, não precisa abrir não. Ele fala que o grande lance do corpo é que é um ajuntamento de pessoas diferentes. O seu corpo é totalmente diferente. A gente tem 2 olhos, sim ou não? Os 2 olhos são iguais. A gente tem um olho meio aberto, outro mais fechado. Não é assim? Nem o nosso corpo é totalmente igual. A sua mão, pode olhar para a sua mão, as suas 2 mãos são iguaizinhas. É? Mas a gente fala, opa, essa mão aqui está muito feia, eu vou arrancar. Você não faz isso. Não é? Então, se nós somos um corpo, nós temos que entender que cada parte é importante. Igreja não é o lugar de gente igual. Igreja é o lugar de pessoas diferentes. Igreja é todo mundo ser diferente e ainda assim conseguir ficar junto. Tem gente diferente. Tem gente que a gente olha e fala, nossa, que diferente. Mas a gente está junto, a gente se ama. Isso é igreja. É saber que cada um é importante. Porque o corpo, para funcionar, cada parte com a sua importância tem que estar em harmonia. Não é, pessoal da medicina aí, da área da enfermagem? Imagina se um órgão age diferente do outro. Tem como, irmã Ângela? Não, né? Não tem como. Isso não é um corpo saudável. Um corpo, para funcionar, cada parte tem que estar em harmonia. Cada um faz o seu papel em sincronia, em unidade. Não existe corpo que cada um faz o que quer. Imagina hoje, na hora que você comprar o lanche aqui na cantina, já estou fazendo a propaganda. Imagina hoje, na hora que você for comprar o lanche na cantina, a sua boca falar assim, hoje eu não vou abrir, estou cansado. Você fica com o lanche aqui e a boca não abre, e aí? Já imaginou? A boca fala, não, hoje estou chateada, não quero trabalhar hoje. Já imaginou? Isso não é corpo. Corpo é tudo funcionando com as suas características. É tudo fazendo o seu papel. E isso é um corpo. Porque você pode pensar assim, mas eu não quero pertencer a uma igreja. Eu nem gosto de igreja. Mas todos creem que Cristo é o Filho de Deus? Quantos creem que Cristo é o Filho de Deus? Levante a mão. Todo mundo crê? Todo mundo? Então, tem uma péssima notícia para te dizer. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Você pode falar, mas eu não quero pertencer. Mas, eu te digo, não existe orelha fora do corpo. Ou existe orelha fora do corpo? Existe? Existe? Não existe dedo fora da mão. Existe mão sem dedo. Mas dedo fora da mão não existe. Porque tira o dedo da sua mão e pega só o dedo. O que vai acontecer? Vai apodrecer. Mas da sua mão sobrevive, não? Não é assim? Meu avô não tem um dedo, mas está lá, está vivo. Um dedo não está lá. Mas eu nem sei o que aconteceu com o dedo dele. Já era. Então, meu irmão, não tem essa ideia, eu não quero. Não, você fora do corpo, você está podre. Você apodrece. Fora do corpo, não tem como sobreviver. Nós precisamos estar conectados, estar no corpo. Então, se você, como Pedro, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, você é membro desse corpo. E como membro, você tem que estar ligado ao corpo. A partir do momento que você estiver fora, você vai apodrecer. E outra coisa importante sobre o corpo, é que um corpo ele cresce junto. Tem corpo que cada parte cresce separado? Vira uma aberração. Quando uma criança está em desenvolvimento, tudo vai crescendo junto. Então não tem essa de, eu estou bem, mas o outro não está bem. Você que está bem, meu irmão, ajude o outro a crescer junto com você.
Porque senão, isso não é um corpo, isso é uma aberração. Se você falar, não, mas eu estou tão bem, nossa, eu estou nadando no azeite. Tinha até uma musiquinha que falava, eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Você pode falar, estou nadando no azeite, rapaz, eu estou tendo experiência com Deus. Aí você olha para o irmão do seu lado, não está bem. E aí? O importante é eu estar bem. Não, meu irmão, isso não é corpo. Não tem como uma orelha estar saudável e a outra não. Uma orelha cresceu e a outra não. E aí? Fica estranho, né? Tem que ter uma mínima de harmonia. Então, meu irmão, nós temos que entender que precisamos ajudar uns aos outros. Igreja não é determinada pelo super pastor, pelo super diácono. Nós temos um super diácono aqui, irmão David, é o nosso super diácono. O que seríamos de nós sem o super diácono David? Mas uma igreja não é definida por uma pessoa. Às vezes a gente pode ter o super pastor, né? Tem pessoas que vão em igreja só para ouvir pastor fulano de tal. Não é igreja, não é corpo. Então uma igreja é uma super igreja. Aqui não é uma igreja do super pastor, do super diácono. Aqui é a igreja do super. A igreja inteira é super. Já viu aquelas pessoas que vão para a academia? Aí os meninos vão gostar. Que só malha a parte de cima. O Isaac até deu um apelido para quem faz isso. Essa pessoa é chamada de coxinha. Porque só cresce uma parte. Você malha, imagina você malhar só a parte de cima. O que vai acontecer? Vai ficar estranho. Aquela perninha desse tamanho e que em cima grandão. É estranho, meu irmão. Um corpo é isso. A igreja, todo mundo cresce em uniformidade. Então, meu irmão, não deixe ninguém para trás. Tudo, eu tenho uma dica para te dar. Tudo que você vê. Quantos de nós acessamos aqui rede social? Instagram, Facebook, YouTube. Não é? Tem coisas boas, não tem? O Zé mesmo às vezes posta uns negócios lá no status dele, eu vejo umas coisas interessantes, é bom. E ele posta isso. O que é isso? Ele está querendo compartilhar aquilo que ele achou de bom, para que todo mundo também veja e seja abençoado. Quando você compartilha, não retém só isso para você. Às vezes você ouve uma mensagem, às vezes você ouve algo que edificou a sua vida, não guarde isso para você. Use isso para ajudar outras pessoas, porque às vezes aquilo fez um sentido para você, mas tem pessoas que vão receber isso naquele dia exato, que ela está só o caco, ela está desesperançada de tudo, e isso vai fazer uma diferença na vida dela. Então, meu irmão, use isso, sabe, meu irmão, use isso. E todo corpo, meu irmão, tem um cabeça, e o cabeça da igreja é? Então a gente se movimenta através do cabeça, que é Cristo. Então, meu irmão, muitas vezes a gente tem que se perguntar, não o porquê nós estamos fazendo algo, mas sim a motivação. Cada um faz algo de acordo com aquilo que tem o dom. E cada um faz algo diferente do outro. Eu tenho um dom, o irmão André tem outro, o irmão Nicolas tem outro, a irmã Natália tem outro. Cada um tem o seu dom. Mas a motivação, e nós não temos que ser iguais, amém? Cada um no seu quadrado. Mas a motivação tem que ser a mesma. Uma igreja tem que ter a motivação. E qual é a motivação da igreja? Tudo que a gente vai fazer é para a glória de Deus. A Natália está fazendo o que ela tem que fazer, para quê? Para a glória de Deus. Eu estou aqui fazendo o quê? Para a glória de Deus. O irmão André está fazendo o que tem que fazer, para quê? Para a glória de Deus. Isso é uma igreja. Isso é ser igreja. Tudo o que a gente vai fazer é para a glória de Deus. E por último, estamos acabando. Ser a igreja é entender que somos um templo. Essa foi a última metáfora que Paulo usou, que foi sobre o templo. Se a família tem a ver com cuidado, o corpo sobre movimentação, o templo tem a ver sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Paulo termina dizendo que a igreja seria a morada do Espírito, Efésios 2, 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus, é o que diz a NVI. A NVT vai dizer, nós somos a habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Paulo está dizendo que juntos, nós formamos esse templo onde Deus habita. Nós, a igreja, somos a morada, a habitação. Você é o templo do Espírito Santo, é o que diz lá 1 Coríntios 6, 19.
E eu estava pensando nisso. Todos nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Mas já pararam para pensar quando você pega várias habitações e coloca num lugar só? O que isso se torna? A gente que veio de São Paulo aqui, eu sei que tem também, mas São Paulo é muito mais comum isso. Quando você reúne várias habitações num lugar só, isso se transforma no quê? Numa coab, um conjunto habitacional. O que nós somos aqui? Uma coab de Deus. Nós somos um conjunto habitacional. Várias habitações, uma do lado da outra. Todos nós juntos transformamos isso num conjunto habitacional, onde Deus se manifesta, onde Deus age, onde a presença dEle se faz presente, meu irmão. Porque nós temos que entender que um templo é feito por tijolos, não é isso? Tem templo com tijolo só? Não. São vários tijolos que transformam isso num templo. Então nós temos que entender que somos pedras vivas, tijolos vivos que transformamos isso num templo. E eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci, que diz: a igreja não tem muitos daqueles que Deus tem, e Deus não tem muitos daqueles que a igreja tem. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Olha que definição. A igreja não tem muitos daqueles que Deus tem, e Deus não tem muitos daquele que a igreja tem. O que ele está dizendo com isso? Tem muita gente que está dentro da igreja que não é de Deus. E tem muita gente que não está dentro da igreja, templo, parede, tá? Fica bem claro isso, que tem Deus e a igreja não tem. É isso que está dizendo essa definição. E é isso que a gente tem que entender. Igreja é ser igreja, não é vir. Igreja não são paredes. Igreja não é esse lugar. Igreja é isso daqui. Quando a gente se reúne, pode ser aqui, pode ser lá na casa da irmã Sinira de segunda-feira, pode ser lá numa quinta-feira no asilo fazendo um culto. Lá aonde a gente estiver, isso é igreja. Isso é a igreja de Jesus. E logo mais a gente vai ter culto lá no Riviera, viu? Estou vendo o pessoal do Riviera, vai começar acho que dia 17 vai ter culto lá. E tinha falado também lá no Baia Bela, não é isso? Vamos também. A igreja tem que estar se movimentando, a igreja não tem que estar presa aqui neste lugar. Isso não é igreja não, meu irmão. Aqui é o lugar onde a gente escolheu para se reunir como igreja. Isso é o lugar que a gente escolheu. Mas vamos supor que isso aqui caia. Amanhã a gente ouve uma notícia: a igreja caiu. Acabou a igreja? Não. Onde a gente se reunir, a igreja vai estar. Porque Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é a igreja de Jesus. Então, igreja, meu irmão, não tem nada a ver. Por mais que a gente tenha esse costume, não é errado falar: hoje, a gente vai na igreja hoje. Sim, nós vamos à igreja. Por quê? Porque estamos juntos, porque somos um corpo, porque somos uma família, porque somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Isso é uma igreja. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, para concluir, eu quero te dizer o que é a igreja. Você já conseguiu hoje definir o que é uma igreja? Igreja é uma família, igreja é um corpo, e igreja é um templo. Aleluias. Igreja é o lugar onde a gente vive em unidade. Igreja é o lugar onde a gente cresce junto. Igreja é o lugar onde a gente cuida um do outro. Igreja é o lugar onde a gente é edificado junto. E igreja é o lugar onde Cristo é o cabeça. Nós precisamos ser igreja. Para terminar, eu gostaria de ler Salmo 84, versículo de 1 a 4. Para você que quer ser igreja, eu vou te dar uma motivação. Por que a gente vem à igreja neste lugar? Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo.
Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. O que o salmista está dizendo? Quando eu te encontrei, meu Senhor, eu encontrei quem eu sou. Quando encontrei o meu Deus, eu encontrei quem eu sou de verdade. E quando eu encontrei o Senhor, eu encontrei pessoas que são como eu. Pessoas falhas, pessoas imperfeitas, mas pessoas que reconhecem que precisam do único e suficiente Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu te encontrei, Senhor, eu me encontrei. Quando eu te encontrei, Senhor, eu encontrei pessoas que são como eu. Falhas, pecadoras, mas que reconhecem, assim como Pedro reconheceu. Quem estão dizendo que eu sou? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, para você nesta noite, eu quero fazer um apelo, mas não é para você vir à frente não. É para você pensar em 3 coisas. Hoje é o seu dia, amém? Hoje é o seu dia. Dia do quê? Dia de você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Quantos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus? Então hoje é o seu dia de pertencer a uma igreja. Não estou falando de você vir no culto de domingo, não. Estou falando do dia de você pertencer a uma igreja. E hoje é o dia de você ser a igreja, que é uma família, que tem amor, que tem cuidado. Hoje é o dia de você ser a igreja que é um corpo, que está em movimentação, que está em harmonia, que todo mundo cresce junto. E hoje é o dia de você ser a igreja, que é o templo do Espírito Santo, que é o lugar onde a manifestação, a presença de Deus é notória. Isso não acontece quando você está sozinho. Isso só acontece quando a gente se reúne como corpo. Você pode ter as suas experiências pessoais, quando você fecha a porta do seu quarto e você começa a buscar a Deus. Mas nunca você vai ter a mesma experiência de que estar como uma igreja, como um corpo reunido. Não é à toa que a gente sempre tem esse momento de oração. E já vimos respostas de orações, né, irmão Saulo, irmã Gisele? Quando aconteceu ali o acidente com a filha dele, ele orou, a Gisele orou. Mas o que vocês pediram? Não só para a nossa igreja, mas para várias igrejas, para vários corpos de Cristo. Orem pela minha filha. Por que isso? Porque é quando a gente está reunido como igreja, sendo igreja de fato, que a presença, a manifestação de Jesus acontece. É quando a gente está junto. Então é para você, meu irmão, que entendeu essa mensagem, o que é ser igreja. E primeiro, a igreja não tem como nascer sem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A gente tem que pertencer a uma igreja, e mais do que pertencer a uma igreja, nós temos que ser esta igreja, que é uma família, que a gente se ama, cuida, que se um irmão vai embora e começa a passar dias sem chegar aqui, a gente fala, opa, o que aconteceu? Eu vou atrás, tem algo errado. É um corpo que tem que estar unido, em perfeita harmonia, amém? Então fique de pé agora. Então se você entendeu, ore a Deus, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, e principalmente pedindo, eu quero ser igreja. A partir de hoje eu entendi o que é igreja, e eu não quero mais só vir à igreja, mas eu quero ser igreja. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que todos nós começarmos a ser igreja, essa igreja vai ficar pequena. Este lugar aqui, que nós chamamos de igreja, vai ficar pequeno. Porque se a gente começar a realmente se tratar como família, se a gente buscar realmente ter um corpo saudável, tudo vai ser possível. Porque Cristo vai estar presente em nosso meio. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua mensagem. Em primeiro lugar, eu quero reconhecer que o Senhor é o Filho do Deus vivo.
O Senhor é o Filho de Deus, eu tenho plena certeza disso. Jesus, tu és o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que foi morto. No meu lugar, era eu para estar naquela cruz, mas o Senhor tomou sobre si a minha culpa, o Senhor tomou sobre si os meus pecados, e hoje eu vivo porque o Senhor se entregou por mim, para que eu pudesse ter vida, para que eu não venha mais perecer. Ô Senhor Jesus, eu quero realmente a partir de hoje ser uma igreja que realmente é uma família, uma igreja que é um corpo, uma igreja que é o templo do Espírito Santo de Deus. Pai, nos ajuda a ser esta igreja, a ser este modelo de igreja, assim como o Senhor declarou ali para Pedro, que o Senhor iria edificar uma igreja sobre a rocha que é Jesus. Tu és essa rocha, Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a ser esta igreja que vai de encontro a todos aqueles que precisam de Ti, a todos aqueles que precisam ouvir do Teu amor, a Tua voz, que precisam receber realmente o Teu perdão. Ó Senhor, nos ajude, nos leve, Pai amado, ó Senhor Jesus, ao encontro dos perdidos, para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, continua a manifestar a Tua presença aqui, continua a manifestar a Tua presença em nosso meio, Pai, porque nós estamos aqui reunidos no Teu nome, reconhecemos que o Senhor é o cabeça desta igreja, é o cabeça deste corpo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, nos leva, Pai, debaixo da Tua mão poderosa, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos realmente, cada dia mais, buscar ser igreja, não só aqui neste lugar, mas aonde a gente for, que a gente possa ser igreja lá na nossa escola, igreja lá no nosso bairro, com os nossos vizinhos, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vá em paz, Deus te abençoe e boa semana. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que Tu não podes operar, porque insiste em não ver Teus milagres. Cante.